Olá, meus amigos, tudo bem? Luiz Leandro, seu Lasqueira FC. O veículo tá parado, estou sem cinto, estou aqui estacionado, não ando com o veículo em movimento, já deixei bem claro aqui. E momento de reflexão, né? Essa rodada que passou, rodada interessante para a parte de cima da tabela, para a parte de baixo também. Manutenção de Flamengo, Bahia, Botafogo e Palmeiras na parte de cima da tabela. A vitória expressiva do Atlético Mineiro contra o Internacional, jogando fora de casa, mesmo o Internacional jogando em estádio de Criciúma, mas lá a pressão é grande. A torcida do Inter transforma aquele estádio do Criciúma em alçapão mesmo, diferente da torcida do Criciúma, que parece um monte de ingleses ali torcendo. Tivemos também a vitória do São Paulo ontem contra o Criciúma. Não tinha dito isso, mas o São Paulo, depois de 4 jogos sem vencer, venceu o Criciúma, jogando no Morumbi. O importante é vencer. A derrota do Vasco por Bahia foi um resultado normal. Botafogo vence um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino é aquele time chato pra cama de se vencer. O Bragantino dentro de casa ele faz prevalecer muitas vezes o mando de campo, mas fora de casa vende muito caras derrotas. Atlético Paranaense perdeu para o Cruzeiro no Mineirão, 2-0. Mais uma vez tomou o segundo gol no final do jogo, mas já estava 1-0, praticamente o Cruzeiro garantiu a vitória. E assim, Atlético de Goiás e Grêmio empataram 1-1. Não foi bom para nenhum dos dois. Os dois estão agora na zona do rebaixamento. Cuiabá, ele empatou com o Corinthians fora de casa. É o mistério do Cuiabá. Vou ter que estudar o Cuiabá. Impressionante. E eu rodei para parar em um dos momentos mais... Eu como torcedor agora tô mais na parte da emoção do que da razão. Vivenciando momentos mais tristes. Um dos momentos mais tristes que o Fluminense me deixou foi entre 96 até 99. E parece que esses momentos está querendo retornar. E, cara, assim, a gente, torcedor do Fluminense, está vivendo um misto de emoção, assim, muito rápido e degradante. Porque você, no mês de novembro, você é campeão da Libertadores, que é o maior título que um clube brasileiro pode ter, sul-americano. E aquela atmosfera toda da torcida do Fluminense com o elenco, mesmo o elenco sendo taxado de velho, e o time conseguiu se comportar, jogar, a sinergia era positiva. Time, Diniz, a torcida acreditava no trabalho de Diniz com esse elenco. Os jogadores correspondiam além do normal, porque a gente sabe, nós sabemos. O torcedor Fluminense tem que botar na cabeça o seguinte: nós sabemos que Samuel Xavier nunca jogou como estava jogando no Fluminense. Que Felipe Melo reencontrou mais uma vez a motivação de jogar, e sempre foi um jogador vencedor. E foi dispensado pelo Palmeiras. Mas ele reencontrou no Fluminense novamente a vontade de ser aquele cara vencedor. Nino era um zagueiro de uma regularidade. Mas Nino, há 2 anos para cá, com a chegada de Diniz novamente com ele, Nino se transformou em zagueiro de seleção brasileira. Nino jogou também o que nunca jogou em um clube, e jogou esses 2 anos e meio no Fluminense. André, não preciso nem falar, é um craque da posição dele. Martinelli entre altos e baixos, mas ano passado jogou futebol que ele nunca jogou na carreira. Mas a gente sabe o potencial de Martinelli, que chegou no Fluminense antes de André. E aí você tem Ganso, aquela situação. Ganso, quando chega no Fluminense em 2019, ele fez pouquíssimas partidas boas, justamente na chegada de Diniz. E na saída de Diniz ele foi esquecido por quase todos os treinadores que tiveram com ele, tanto o Odair quanto o Roger Machado. Às vezes com o Marcão ele não era titular, quando o Marcão substituiu o Odair e Roger Machado. E quando Abel Braga chega no Fluminense em 2022, a torcida xingou Abel em vários jogos para botar Ganso como titular. E ele acabou colocando
o Ganso, até contra a vontade dele. E o Fluminense da Toqueira não começou com o Diniz. O Fluminense da Toqueira, é só você pegar o Fla-Flu final de 2022, o Fluminense coloca o Flamengo na roda ali, sem ter Diniz como treinador. Então esse Fluminense da Toqueira começou sem Diniz. E Diniz só fez reencontrar o trabalho dele, que estava inserido no Fluminense. Então Ganso voltou a jogar futebol pra caramba. Foram também, podemos dizer, 2 anos e meio de excelente futebol de Ganso. Lembrando que em 2022 Ganso jogou muito mais que ano passado. Mas ano passado, em algumas partidas, Ganso foi sensacional. Também tivemos, John Ares chega no Fluminense a pedido de Roger Machado. Roger Machado não coloca John Ares na posição dele. Ele não se adaptou logo. John Ares perdeu a avó dele, que criou ele desde pequeno. Sentiu. E com a chegada de Diniz, nós hoje conhecemos o futebol de John Ares. John Ares é muito grato a Diniz, porque ele ressurgiu o futebol de John Ares no Fluminense. E John Ares, na posição dele aqui no Brasil, é um dos melhores do Brasil, se não for o melhor. E o que falar de Cano? Cano sempre foi goleador onde passou, era goleador no Vasco, mas a média dele de gol era muito baixa. 2022, 2023, quantos gols Cano fez? 44 e 40, 44 e 42, ou foi 46 e 44, algo assim. Cano fez muito gol, deslanchou com o Diniz. E Keno, dispensado pelo Atlético Mineiro, deixado de lado, o Fluminense adquiriu junto com o Guga, colocou e começou mais ou menos. Desde que eu falei, Keno foi o que menos demorou a se encaixar. E do nada, Keno, nos maiores jogos do Fluminense, Keno era os mais destaques. Nos Fla-Flus da final do Brasileiro, no jogo contra o River Plate, no jogo contra o Olímpia, ele que dá assistência no primeiro gol de John Kennedy, jogando lá em Assunção. Muita gente não percebeu, mas foi importante contra o Inter nas 2 primeiras partidas, foi muito importante. E na final foi o homem que deu 2 assistências para os nossos gols, que decidiu o título para a gente. Então esse elenco fez parte do reencontrar o futebol de cada um deles. E alguns principais reservas. Diogo Barbosa, quando entrava na esquerda, jogava demais. Até pode dizer que Diogo Barbosa jogou futebol que nunca jogou na vida dele. Guga no Fluminense se encaixou direitinho. Quando o Samuel Xavier não jogava, Guga dava conta do recado. Em todas as finais, Guga jogou pelo Fluminense. E JK, John Kennedy. Então assim, são jogadores que a gente fala aqui, que foi o trabalho do treinador. E Lima, que é muito criticado no Fluminense, também teve grandes participações em algumas partidas, fazendo jogo sujo, que ele faz isso mesmo, e até mesmo jogador que deu assistência na Libertadores. Por que eu não citei Marcelo? Porque Marcelo, quando chega no Fluminense, é aquele... Marcelo pro Fluminense 2023 foi o Ronaldinho Gaúcho para o Atlético Mineiro em 2013. Foi aquele cara que em 2012, 2013, foi aquele cara que levou o Atlético Mineiro a ganhar a Libertadores. Foi Marcelo em 2023 com o Fluminense. Esses caras, Marcelo nem se fala. Marcelo com bola no pé, eu nem comento. É absurdo que ele joga. É absurdo. Marcelo nunca foi um bom marcador. E com a idade dele também piorou, perdeu velocidade. Fábio, eu não preciso falar nada de Fábio, gente. Fábio é um dos melhores goleiros do Brasil com a idade que tem. Qualquer time do futebol brasileiro queria Fábio titular. Qualquer um. E muitos torcedores podem criticar, porque eu estou falando isso agora, por causa da idade. Mas Fábio é um dos goleiros mais regulares da história do futebol brasileiro. Injustiçado, que nunca foi para uma Copa do Mundo. Não só ele, como o Djalminha como jogador, como Alex como jogador. Jogadores que nunca foram para a Copa do Mundo e sempre foram espetaculares na posição. Fábio como goleiro é craque. Djalminha, o que a gente vai falar de Djalminha e Alex, porque nunca foram para a seleção brasileira? Puta que pariu, né, gente? Mas o papai aqui é Fluminense. Então o Fluminense desandou em 2024. 6 pontos em 36 disputados. A esperança do torcedor sempre vai existir. O Fluminense precisa ganhar 13 partidas para sair do rebaixamento.
Metade da partida que o Fluminense vai jogar, 50% ele vai ter que ganhar. Ganhar, jogando dentro e fora de casa. Fazer pontos. E os últimos 6 jogos foram os piores jogos que eu vi do Fluminense dos últimos anos. Eu cheguei a ver os melhores Fluminense da minha vida, que foi 2022. E estou presenciando o pior Fluminense da minha vida. Nenhum time da Série C jogava pouco quanto o Fluminense está jogando. Porque aquele time da Série C era time fraco, porque o Fluminense não tinha dinheiro para contratar nenhum jogador. Vinha vários jogadores muito parecidos, Paulo Roberto, entre outros, Nonato, que era lateral esquerdo. Mas os caras até jogavam futebol, mas o time era fraco. Os caras se esforçavam para jogar futebol, mas o time era fraco. O time campeão da Série C, com Roger, Rony, Magno Alves, Flávio lateral direito, Alex Lopes, Alexandre Lopes como zagueiro, Marcão como meio de campo, Paulo César como lateral direito, que às vezes fazia lateral esquerdo, como Parreira como treinador. Se pegasse esse time hoje, ganhava tranquilamente. Roger Flores no meio de campo, ganhava tranquilamente. Fabinho meio de campo, ex-jogador do Flamengo, pegava esse time aí do Fluminense e ganhava tranquilamente. Sabe o que é isso? Falta de vontade. Falta de vontade, gente. O Fluminense, o problema não foi só Diniz, não. É também o problema. Porque Diniz que montou esse elenco. E o elenco se abraçou no título remanescente da Libertadores da Recopa. Futebol, quem para no tempo, fica para trás. E o Fluminense parou no tempo e está ficando para trás.